Muito bem, agora começamos com um dos componentes que já analisamos, o processador. Lembrando que o processador também pode ser chamado de CPU ou UCP, de Unidade Central de Processamento, CPU de Central Processing Unit. Muito bem, olha só. São várias as denominações, que a gente já comentou. Ele pode chamar também de microprocessador. Na prova, normalmente ele usa o termo UCP, tá? Em concursos públicos, fiquem espertos com o UCP, tá? Que é a Unidade Central de Processamento. Claro, CPU também é cobrado, mas geralmente esses dois termos são muito cobrados. É um dispositivo que a gente já sabe que é o mais importante ali nesse sentido. Aqui nós temos um exemplo da Intel, que é o Pentium, né? Um Pentium 4 nesse caso aqui. Já é um processador já ultrapassado, caso você queira saber, né? Já existe uma nova linha de processadores que a gente já vai analisar. Importante entender desta aula que para provas elaboradas, por exemplo, pela ESAF, que é um elaborador muito exigente na questão de hardware, é legal se aprofundar mais no conteúdo. Porém, o conteúdo que a gente tem aqui, nesta aula, atende perfeitamente a CESP, que cobra pouco hardware, e atende bem Fundação Carlos Chagas, por exemplo, no que toca a questão do hardware, ok? Olha só, muitas pessoas acabam confundindo o gabinete do computador com o termo CPU. CPU, na verdade, é aquele dispositivo pequeno que vai acoplado à placa-mãe, tá? De uma forma usual, a gente pode até dizer, traz a tua CPU para eu arrumar, traz somente a CPU, não precisa trazer o monitor. Mas saibam, na verdade, a CPU é aquele dispositivo pequeno, que nem esse aqui do slide anterior que nós vimos, tá? Então ele fica localizado dentro da CPU, ok? Beleza? Então vamos lá. Algumas situações a respeito do processador. Dentro dele existem componentes. Então imagine que eu estou falando de dentro do processador. Por exemplo, a unidade de controle, que controla tudo, me perdoem, mas é que controla tudo. A unidade lógico-aritmética, às vezes eles chamam de unidade aritmético-lógica, que faz os cálculos aritméticos de comparação lógica, tá? E quem controla esses cálculos? A unidade de controle. Registradores, saibam, anotem, marquem. Registradores são as menores memórias que nós vamos encontrar nos computadores. Elas ficam dentro dos processadores e são muito mais rápidas. Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, quem é mais rápido? A memória RAM, que nós já analisamos, superficialmente, enfim, mas a memória RAM ou os registradores? Quem é mais rápido? Definitivamente, quem é mais rápido são os registradores. Tá? Então, muita atenção. Esses aqui são alguns dispositivos que estão dentro do processador. Nós analisaremos que existem outros componentes ainda. Por hora, saiba desses. E aí nós temos os barramentos, ou bus. Por favor, esse bus não vem de ônibus em inglês, tá? Esse bus ele vem de estrada, ou barramento. Lembram dos bits, zeros e uns? Pois então, os bits eles trafegam nessas estradas, trafegam nesses barramentos, ou seja, bus. Como é que vocês acham que o processador melhor se comunica com o restante do computador? Por meio de barramentos. Se nós queremos ir da nossa cidade para o litoral, ou da nossa cidade para o interior, ou da nossa cidade para a capital, enfim, se a gente quer se locomover entre cidades pelo Brasil, por exemplo, nós precisamos utilizar estradas ou barramentos. E existem vários caminhos, cada um com a sua necessidade. Eu quero mais rápido, vou por aquela estrada. Eu quero curtir a paisagem, vou por aquela estrada. Cada uma com o seu propósito, basicamente, não é? Então vejam, nós podemos identificar 3 barramentos que saem de dentro do processador e interligam a placa-mãe. Agora atenção, esses detalhes aqui de barramentos, eles não são cobrados nas provas da Fundação Carlos Chagas, da CESP, somente em provas elaboradas pela ESAF. Não é comum que eles cobrem isso, por se tratar de um assunto bem complexo, né? Mas só para constar, nós temos o barramento de endereços, o address bus, né, que trabalha com a memória, o de dados, que é o Data Bus, e o barramento de controle, que é o Control Bus. Então, esses 3 barramentos são as estradas que ligam o processador ao restante do sistema computacional, no caso do teu computador. Aqui um exemplo, né? Olha só, nós temos a unidade de controle, este primeiro retângulo representa, no caso, o processador, né, a CPU. Então, nós temos a unidade de controle, aqui como eu comentei, invertendo o UAL, unidade aritmético-lógica, não ULA, unidade lógico-aritmética, tanto faz. Os registradores, né, as menores memórias, estão aqui o processador. Este barramento aqui, esse canal, está representando os 3 barramentos principais, né, o de controle, o de dado e o de endereço, não vem ao caso agora. Aí aqui tem a estrada que liga todo mundo. Aí nós temos a memória principal,
no caso aqui é a memória RAM, que nós vamos estudar aprofundadamente, e depois os periféricos de entrada e saída, no caso, os outros componentes do computador, inclusive o HD aqui no meio, tá? Um periférico de entrada e saída. I/O, Input, Output, E/S, entrada e saída, ok? Muito bem. Vejam só, nessa imagem, nós podemos observar também o processador aqui representado por este retângulo e definidos aqui os 3 barramentos que interligam ele ao restante do sistema. Somente para, repito, somente para provas mais complexas, precisamos entender que nós temos 3 barramentos, sendo 2 deles bidirecionais. No caso de dados de controle, são bidirecionais, e o barramento unidirecional, o barramento de endereços, tá? Mas atenção, vai fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas, da CESP, não precisa se ater a este conteúdo, ok? Muito bem. Um termo importante para qualquer prova é a maneira com que eu mensuro, entre aspas, a potência do meu processador. O ideal é falar a frequência do meu processador, né? Teoricamente, quanto maior a frequência, mais veloz é o processador. Não digo que mais veloz é todo o sistema, vai depender de outras situações, como quantidade de memória, especificações do HD, tipo da placa-mãe, enfim, tá? O importante agora é entender que o clock, ou frequência de relógio, é medida em Hertz, representada por H e Z, tá? E isso aqui indica, então, a frequência de operação do processador e nos dá, então, quanto maior, melhor. Claro, né? Então, aqui nós temos um exemplo de um computador antigo, ó, processador da linha Intel, Pentium, Dual Core, com 2 núcleos, Core é núcleo, tá? De 1,6 GHz. Lembrando da nossa tabela de grandezas, onde giga é bilhão, e aqui o Hertz. O Hertz vai nos trazer ao termo ciclos por segundo. Então eu tenho 1,6 bilhões de ciclos por segundo, tá? Então neste caso aqui, o clock do meu processador, o clock é 1,6 GHz. Claro, quanto maior, mais veloz. O que podemos observar é que em notebooks, esse clock ele tende a ser menor do que aquele que você compra o mesmo processador em um computador desktop. Por quê? Porque o processador é um dispositivo que esquenta muito. E para dissipar todo esse calor em um notebook é mais complexo, tá? Já num desktop você tem um espaço maior para ter um cooler e assim por diante. Dispositivo que já analisaremos qual é e qual a sua funcionalidade. Aqui nós temos a descrição completa de um computador, no caso o Intel Pentium Dual Core, é o modelo do processador, 1.6 GHz é o clock do processador, e aqui eu tenho a memória, que é a memória RAM, que é a memória principal, de 1 GB, e aqui uma especificação própria dela, DDR2. Disco rígido, 160 GB, aqui uma especificação SATA 2, 7200 rotações por minuto, que é uma especificação do meu HD, do meu disco rígido. Lembrando que ainda analisaremos memória e disco rígido de forma mais específica. Por hora, estamos tratando do processador, tudo bem? Vamos lá então. Claro que a gente pode complicar um pouquinho mais as coisas, né? Lembrando que este conteúdo é para provas mais exigentes na questão de hardware, não é? Aquele clock que comentamos há pouco é o clock interno. É a frequência de operação de dentro do processador, tá? Daqueles componentes que nós já havíamos comentado, da ULA, da unidade de controle e assim por diante. Já o clock externo é a frequência com a qual o processador se liga à placa-mãe. Quanto maior esse clock, óbvio, mais rápido é o teu sistema. Por quê? Porque ele consegue transmitir dados dele para a placa-mãe distribuir entre os outros componentes de forma mais rápida. Esse clock externo também é conhecido como FSB, Front Side Bus, ou barramento da frente. É aquele que sai do lado da frente, é aquele que sai de dentro do processador para o resto do sistema, ok? Se perguntarem em uma prova qual o clock do sistema, de uma forma genérica, lembrem-se, é o clock interno, é aquele que acabamos de analisar. Tudo bem? Então, obviamente, tanto o clock externo como o clock interno são medidos em Hertz, né? E claro, o clock interno ele é bem maior que o clock externo. Vejam só, outros termos que podem aparecer. Eles não vão explicar ou pedir especificamente para explicar o que significa CISC e RISC, mas são arquiteturas de processador, tá? Hoje em dia, os processadores que nós utilizamos, eles são todos híbridos, ou seja, eles misturam um pouquinho da tecnologia CISC e um pouquinho da tecnologia RISC. Uma tecnologia CISC é aquela que é um pouco mais lenta,